Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês que estão começando no marketing digital uma guia, basicamente um caminho que você deve trilhar para que as coisas realmente comecem a andar. Normalmente, quando nós estamos começando, a gente fica perdido meio a tantas informações. A gente vai num lugar, a gente encontra informações sobre uma plataforma de trabalho com marketing digital, marketing de afiliados. Quando a gente vai em outro, a gente encontra uma outra forma de se trabalhar com aquilo. Ou diversas pessoas trabalhando com diversas plataformas, com diversas mídias sociais, e a gente acaba ficando perdido, porque a gente acaba indo para uma, indo para outra, e não faz nada com tanta eficácia como deveria. Então, o que a gente precisa entender é que a principal base de negócios que você precisa ter é construir uma estrutura. Então, você não precisa estar só em uma rede social, só construindo um site, por exemplo. Você pode interligar todas essas mídias, todas essas plataformas e criar uma estrutura de negócio. Você tem que pensar como um empreendedor. Você tem que construir a sua estrutura de negócio. E como é que você faz isso? Aí tem um porém. Você não vai conseguir construir tudo ao mesmo tempo. Você precisa se focar em uma. Você pega uma, monta a sua estratégia em cima daquilo e a partir daquilo que você fizer, você começa a ter resultados com aquela única estratégia. E a partir dessa estratégia, você começa a montar as seguintes. Da mesma forma que você montou a primeira, você começa a montar a segunda, a terceira, e depois interliga tudo isso, de forma com que se automatize todo o processo que você criou. Mas, ainda assim, você vai ter que trabalhar em cima da sua estrutura. Construir tudo para que a sua estrutura funcione ao longo do tempo, né? Não pensar só a curto prazo, mas pensar a longo prazo, já que é algo que você quer realmente para a sua vida. Se for isso, né? Se for algo que você realmente quer para a sua vida no futuro, que você queira trabalhar realmente para o resto da sua vida. Então vamos lá. O que você precisa fazer inicialmente? Antes de tudo, você precisa entender com o que você está trabalhando. Não é um negócio de ganhar dinheiro fácil, nada do tipo. Você está construindo o seu negócio próprio. Então, se você está fazendo isso, você realmente quer uma mudança na sua vida e você sabe que as mudanças não acontecem de uma hora para outra. Você precisa trabalhar em cima daquilo. Então, se realmente você quer construir um negócio sólido e estruturado, você precisa passar por diversos processos. E você precisa construir isso ao longo do tempo. Então, tenha paciência, se organize. Se você ainda trabalha no mercado tradicional, use aquilo que você já tem de ganhos financeiros para construir a base do seu negócio. Use aquilo que você já tem no seu negócio para melhorar cada vez mais, para obter conhecimento, fazer um curso específico sobre o assunto, para que você realmente consiga começar a melhorar cada vez mais, certo? Então, aí vai a primeira dica que eu lhe dou se você está começando agora. Primeiro, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Se você não tem como ainda investir em conhecimento comprando um curso, por exemplo, pense em o que você pode fazer para resolver isso. Eu sei que na internet as coisas estão um pouco bagunçadas, a quantidade de informação é muito grande, mas você tem muitos aliados ao seu favor. Você tem o Google, por exemplo. No Google você encontra uma quantidade infinita de informações sobre milhares de assuntos. E o que você pode fazer? Pesquisar sobre aquilo que você quer trabalhar. Então, em todos esses passos que eu vou falar daqui para frente, você simplesmente, se você não tiver condições ainda de ter um curso que te dá certinho a base, aquilo que você precisa fazer, etapa por etapa, e você quer começar no marketing digital, comece assim mesmo. Vá no Google, pesquisa aquilo que você quer, de preferência que seja um assunto específico, não um assunto bem amplo, mas que seja um assunto específico sobre a sua primeira estratégia. Segundo, você vai escolher com o que você vai trabalhar. Se você ainda não tem um passo a passo, um curso, você vai escolher. Eu vou primeiro construir um site sobre aquele assunto que eu quero falar. Eu vou construir um canal no YouTube e começar a publicar assuntos sobre o meu nicho específico. Eu vou construir um perfil no Instagram e nele publicar vários posts, stories relacionados àquele assunto que eu quero falar. Ou eu vou no Facebook, trabalho na minha fanpage, crio um grupo de interação com as pessoas e realmente me comunico com elas a um nível bem pessoal.
ou usa alguma outra plataforma, como Pinterest, se for um assunto que se encaixe bem com aquilo que você deseja trabalhar. O Pinterest às vezes te dá muitas possibilidades que as pessoas não enxergam. De qualquer forma, como eu falei antes, você vai construir uma estrutura de negócios. Então, as mídias sociais vão te acompanhar. Porém, vou te recomendar que se foque em fazer apenas uma de cada vez. Então, como segundo passo, escolha a estrutura que você quer trabalhar. E comece já. Comece a estudar. Se tiver algum curso que você tenha como investir, invista nele. Ou se não, estude com aquilo que você já tem. E aí a gente chega ao terceiro ponto, que é basicamente estudar o seu nicho de mercado. Então, quando você cria um negócio próprio, seja lá de que forma você faça isso, seja de uma forma mais tradicional, quando você abre uma loja no seu bairro, você estuda o entorno daquela região, aquele bairro, para que você possa atingir seu público-alvo da maneira correta. Da mesma forma você faz na internet. Você estuda o seu público-alvo, você estuda aquelas pessoas que você quer impactar, você entende quem eles são e que dores eles tentam solucionar, o que eles querem como resultado na vida deles. Se você, por exemplo, decide falar sobre a sua experiência com a depressão, que é uma doença que atinge milhares de pessoas no mundo hoje, basicamente você pode estudar aquele público que você quer atingir. Você quer atingir pessoas que passam pela situação que você passou ou pela situação que você está passando. Então essas pessoas vão se identificar com você, porque você tem algo para transmitir a elas. Você tem como ajudar elas de alguma forma. E isso é muito bacana no marketing digital, você ter essa liberdade de desenvolver um projeto em que você goste do que esteja fazendo. E claro, sendo remunerado por isso, ganhando dinheiro com isso também. Não vejo nada de mal nisso, porque simplesmente você está ajudando aquelas pessoas a resolver o problema delas. Assim como elas vão no médico, vão no psicólogo, por exemplo, para resolver os problemas que elas têm. Então elas pagam por isso. E nada mais justo que você também receber, se você realmente está fazendo algo para as pessoas ao seu redor, para a sociedade, algum benefício. Não tem nada de mais nisso. É seu trabalho, você age como um profissional. E claro, sempre querendo ser melhor, sempre querendo entregar o melhor para as pessoas que estiverem próximas de você e para o seu público-alvo, para o seu nicho. Então, voltando, primeiro de tudo, você entende o que é marketing digital, entende que você tem um negócio próprio, você escolhe uma estratégia para agir em cima, escolhe uma plataforma que você vai trabalhar, tanto a plataforma de vendas, onde você vai se afiliar a algum produto, como a plataforma que você vai decidir desenvolver a sua estratégia. E um terceiro ponto é que você escolha bem seu nicho, você estude seu nicho de mercado, estude o seu público-alvo que você quer alcançar. Fazendo isso, você tem uma base muito boa do seu negócio. E você vai entender que a partir do momento que você fizer esses 3 passos que eu citei agora, você simplesmente vai entender o caminho que você vai ter que percorrer. Você vai estar no início do caminho, só que dessa vez você vai ter clareza quanto ao que você deve fazer, para onde você deve seguir nos próximos passos. Então esses 3 passos são muito importantes na base do seu negócio. E o quarto passo, muito importante, independente daquilo que você estudar, se você fizer vários cursos ao longo dessa jornada, uma coisa que não vai mudar é esse quarto passo. Produza conteúdos. Tenha sempre informações novas para passar para alguém. Então tenha conteúdo, seja uma pessoa de conteúdo. Para isso, como você desenvolve conteúdos? Você pode criar o hábito de ler vários livros sobre o seu assunto ou livros sobre desenvolvimento pessoal mesmo que te ajudam a melhorar, que te ajudam a entender que você precisa melhorar como pessoa para ser um bom profissional. Você pode ver, escutar podcasts, por exemplo, aqueles áudios em que você baixa sobre alguma palestra de pessoas que tiveram sucesso nos seus negócios. Você pode assistir vídeos no YouTube, não se perca assistindo muitos vídeos, mas estude aquilo que você quer em específico, aquilo que você quer trabalhar. Você pode ler PDFs sobre apostilas que explicam sobre marketing digital, que explicam sobre como melhorar os textos do seu blog, como melhorar a performance sua em um vídeo, como entender como funcionam as mídias digitais para que você possa trabalhar nela de uma maneira profissional, não de qualquer maneira, mas de maneira profissional, sabendo o que você deve falar, sabendo como você deve se comunicar com o seu público. Então tudo isso é muito importante no início do seu negócio. Muitas pessoas não te falam isso dessa maneira. Muitas pessoas apenas
publicam algum tipo de assunto, algum tipo de estratégia, e você segue aquela estratégia. Tudo bem, não tem problema. Só que você não fez todo o seu estudo em cima daquilo. Você não sabe com que você vai falar, você não sabe o seu nicho de mercado. Você está fazendo coisas aleatórias. Muitas vezes você está, por exemplo, fazendo uma analogia com o mercado tradicional que eu sempre gosto de falar. Você está na rua, por exemplo, vendendo uma sandália e de repente você vê um rapaz com uma banca de pipoca e você resolve vender pipoca. E você depois pega e muda e resolve oferecer serviço para conserto de celular, que você também tem esse conhecimento. Então, você não se foca em apenas uma coisa, você vai fazendo diversas coisas ao mesmo tempo e não tem um público a atingir. Você atinge um pouquinho ali, mas nada é tão consistente. Por isso tem essa consistência. E aí eu te dou o quinto passo. Foque naquilo que você quer. Escolha o seu nicho de mercado, escolha como trabalhar, exatamente como você quer trabalhar e foque naquilo até que comece a te dar resultados. Só depois você passa para uma outra etapa. Você passa a desenvolver tudo isso que eu falei em um outro tipo de negócio. Pode ser um outro nicho futuramente, quando o seu primeiro der certo, ou você pode montar estratégias semelhantes em uma outra plataforma que te ajude, né, em uma mídia social que venha te ajudar a melhorar seu site, certo? Porque às vezes nessas mídias sociais que você encontra o seu público que vai consumir seus conteúdos do site, né? Nem sempre é fácil posicionar seu site no Google, por exemplo, se for um nicho muito concorrido, mas também nada impossível de se fazer. Então você tem como trabalhar, tem como produzir conteúdos e tem como montar a sua estrutura de negócios de forma efetiva. Então, eu te agradeço muito por ter ficado até o fim desse vídeo. Se você realmente gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva aqui no canal para dar aquela ajuda para a gente poder crescer. E se você tiver alguma opinião sobre o assunto que eu deva falar nos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários que eu vou ler eles. Se eu não conseguir fazer um vídeo sobre esse assunto, eu posso te responder, te indicar algum artigo que eu li, alguma coisa que realmente te ajude de alguma forma. Então, fica à vontade para comentar, dar o like nesse vídeo também e se inscrever para a gente poder conversar mais vezes, tá certo? Muito obrigado, agradeço muito a paciência, até mais.